Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Kelvin Podcast. Eu sou o Kelvin Oliveira e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito top, muito da hora. É um grande organizador de eventos daqui da cidade de Varginha. Ele apresentou vários eventos durante há muito tempo, né? Ele foi artista também, ele é um grande artista, ele participou de várias bandas, enfim. Iniciou a sua carreira lá no final dos anos 90. Eu estou falando aqui do Will Barroque, dissidente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fica à vontade para contar sua história aí para a galera aí. É isso aí, boa noite Varginha, boa noite cidade, está no ar o Pod Kelvin Podcast e voando alto nas ondas de rádio, nas ondas da internet. Os poetas rebeldes, os roqueiros não podem voar, mas aqui no Pod Kelvin Podcast eles podem. É um prazer enorme, Kelvin. Prazer todo meu, cara. Prazerzão estar participando do seu programa, do seu canal, que chama hoje em dia, né? Isso, canal. Não é mais programa. Já tem um tempo já que eu tô com esse canal aí. Muito legal. Foi assim do nada que eu comecei a fazer essa parada de entrevista com a galera e tal. Mas tamo aí, cara, eu tô no comecinho ainda. E lembrando, mais uma vez para você que é inscrito do meu canal, você que não é inscrito também, se inscrever, ativar o sininho para dar o seu like, fechou? Comenta o que você quiser, pode até criticar, tá bom? Para o YouTube entender que é um canal muito importante, muito informativo para vocês, fechou? Compartilhe, ative o sininho das notificações, se inscreva, tá bom? Ajuda bastante. É isso aí, bacana demais. Dá uma força para quem está começando, porque todo artista, todo trabalho tem o seu começo, né? Todo artista tem de onde o povo está, né? Como isso. diz o Bituca, Milton Nascimento. Claro, nosso querido Milton Nascimento, de Três Pontas, né? E todo trabalho tem o seu começo, então você que tá aí nos assistindo, por favor, dê a sua força, ajude-nos e ajude o Pod Kelvin Podcast. É isso aí. Já a gente chega lá, né? Devagar a gente chega. Vamos começar o nosso papo então, cara. Vamos iniciar o nosso bate-papo com algumas perguntas. Separei algumas perguntas aqui, um pouco bem informativas para a galera saber um pouco da sua história, né? Para você contar de onde você veio, como que você iniciou e tal. Fala pra gente, conta um pouco da sua história e fala do seu início no show business brasileiro. Poxa, eu tô por aí, né? Eu tenho me apresentado artisticamente. Eu comecei no final, né, dos anos 90, como você bem colocou, na época de adolescente, né? Era bem adolescente, a gente queria era ter banda, era tocar, era fazer barulho, né? Era expressar, compor as músicas, né? Aí, a partir de uma certa idade, eu fui percebendo que talvez o meu lugar no mundo, na cena do rock and roll, na cena artística, não fosse exatamente ter banda. Eu percebi que tem muito mais coisa que acontece para ter um show, para se ter uma cena. E eu posso te falar hoje, Kelvin, 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, que eu fiz... Você começou em 98, né? Foi final de 98, naqueles... não era feira de ciência, mas era aqueles shows de talentos que que as escolas faziam. Tipo show de calouros da TV, né? As escolas faziam no final de ano, os alunos que tinham banda, que dançavam, fazia aquela festa, né? E aí a gente tocou a primeiro show, foi um pouco depois do Halloween, né? E aí eu peguei pra comemorar, assim, eu comemoro todo o Halloween também como a data de aniversário. Dia 31 de outubro. Sim, porque foi logo, porque é final de ano, né? Ia acabar o ano, aquela confraternização, né? E foi assim que eu comecei. Foi o primeiro show. Na época a banda chamava-se Flames of Revenge. Aí anos depois teve outra banda com esse mesmo nome na Itália, chegou a gravar disco, né? E eu posso falar pra vocês, assim, agora, nesse tempo todo, que eu fiz de tudo que tinha pra fazer dentro da cena. Eu escrevi, eu resenhei, eu produzi, eu apresentei, Cara, já fiquei até de segurança no local de show.
Praticamente o que tinha para fazer, tudo que tinha para fazer eu fiz. Já fotografei também. Ah, você já foi fotógrafo? Não fui fotógrafo, já fotografei, já. Ah, Era tá. Por câmera hobby, não, né? Por passatempo. por passatempo. Tira as fotos aí. Mas o que marcou, eu acho que o que as pessoas mais vão lembrar de mim foram os últimos 14, 15 anos, que foi a parte de apresentação de eventos, né? Que eu trabalhei muito, eu viajei bastante aqui pela região, aqui por digo a região não só de Minas Gerais, como também o Sudeste, cheguei a me apresentar no Nordeste, também no Sul do Brasil, né? Eu acho que isso é o que as pessoas mais vão lembrar. Isso e também o Rock Dissidente, né? Que foram os programas de rádio que eu tive, que eu apresentei, que a gente juntava o lado A com o lado B e botava para ferver. E era divertido. Da hora, da hora. Fala o que veio primeiro na sua vida. A música, a poesia ou a comunicação? Putz, não, agora a gente vai entrar num assunto, agora a gente vai longe. Agora a gente vai... Fica à vontade, cara. Agora a gente vai até o sol nascer conversando. O que acontece, né? Quando, na época que eu era criança, isso nos anos 80, o rock estava muito em voga, né? Você ligava um rádio, uma rádio comum, tava tocando rock. Por exemplo, o rock nacional estava muito em alta nessa época, né? Não sou dessa época, eu nasci um pouco depois, mas eu pesquiso muito, sou um pesquisador assíduo de música, eu gosto muito de música. Olha que maravilha. Isso. E naquela época, 85, 86, o rock estava muito em alta aqui no Brasil. Todo momento era Cazuza, era Legião, era a galera toda, Plebe Rude, Paralamas, Capital, o pessoal tava moendo, né? E tocava muito nas rádios, né? E isso foi a porta de entrada para depois ir pesquisando e conhecendo sons mais pesados, né? Tem gente que fala por aí que nasceu com o Iron Maiden debaixo do braço, mas não é bem assim, né? Todo mundo tem um começo na música, que é a coisa mais comercial, e depois vai se especializando, né? E nessa época, nos anos 80, que o rock estava bem em voga, eu lembro quando o Cazuza lançou o disco Ideologia, né? Tinha aquela música que falava, meus heróis morreram de overdose. E meus inimigos estão no poder. Poxa, é genial, né? Isso ele já estava no final da carreira, praticamente. Sim, o último disco que ele lançou, né, foi em 89, Ideologia. Não, depois ele lançou mais um. Depois ele lançou o Burguesia ainda, que é duplo. O Burguesia foi 90. Foi 90. O ano que ele faleceu. Não, ele faleceu em 91, caso. Eu posso estar enganado, mas acredito que seja 91. Se ele tiver errado, vocês corrijam aí nos comentários. Nos comentários ajuda muito também na divulgação. Certo, no engajamento. No engajamento, isso. Mas a gente tá falando que a gente não sabe, tá, né? Pra forçar engajamento falso. Mas assim, eu posso dizer que foi mais ou menos assim que a música entrou na minha vida, de falar, então eu sou um roqueiro, eu sou um cara do rock and roll. Porque... vou falar pra vocês, o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Transformers de 86. Se você for pegar a trilha sonora desse filme, é só hard rock, Kick-Ass, é só sonzeira, é legal pra caramba. Mas assim, de eu ter essa consciência, assim, agora eu sou roqueiro, tal, é isso que eu quero, foi mais ou menos no fim dessa época, né, que me levou a pesquisar, a conhecer outras bandas. A gente ia pra escola, levava disco, trocava, gravava fitinha, né? Então, nesse sentido... Época boa essa, hein? Né? Todas têm o seu charme. Mas foi muito bom de ter vivido, de verdade. Então, nesse sentido, a música ela veio primeiro. Só que aí uma coisa acaba puxando a outra. Porque a partir disso, tiveram grandes... muita gente brinca assim, letra de rock é só uma bobeirinha, o cara falou uma coisinha lá só para rimar. Mas tiveram grandes poetas, né? Muitas bandas se influenciaram na literatura, na poesia. Tem inúmeros exemplos, de Iron Maiden a Pile Driver. Então acabou também puxando para esse lado. E a comunicação
ela foi entrar porque foi um nicho específico que se abriu para mim, uma chance de eu começar a escrever, né? E eu comecei a escrever no site whiplash.net, né? Que é o primeiro site de metal mesmo, dedicado à música pesada no Brasil, e ainda o maior, né? Do Brasil, deve ser, acredito que ainda seja o mais lido da América Latina, pelo menos, né? E eu escrevi muitos anos nesse site, muitas resenhas, e a partir daí vieram muitos convites, muita banda que eu trabalhei e que chamava, mas apresenta meu evento, é isso, aquilo. E a partir daí eu acabei indo pro rádio e aí fomos. Legal. Da música, depois primeiro veio a música, depois a poesia e por último foi a comunicação, certo? Sim, a gente pode colocar nessa ordem, né? Pode falar dessa maneira, porque... mas tem uma coisa, viu? Eu vou falar pra você. A poesia ela só foi entrar de verdade na minha vida quando eu comecei a ler Lord Byron, né? Que foi um poeta que mais me inspirou, que eu mais fiquei, assim, mais me deixou doido. Eu só fui conhecer por causa, assim, lógico, você estuda na escola, mas um pouquinho, né? Só fui conhecer de ir atrás, de procurar o livro, quando... por causa do seriado Highlander, que é um seriado eu que acho tem... que já ouvi falar, é dos anos 80, né? O filme é dos anos 80, o seriado é dos anos 90. Mas tanto o filme quanto o seriado tem trilha sonora do Queen. Ah, Queen é uma grande banda também que eu sou Aqui, ó, aqui o fã. Fred Mercury, aqui atrás. Ah, o Fred Mercury foi um grande artista também. Até hoje ninguém superou ele nas vendas de discos, álbuns, músicas mais tocadas, né? Ah, é um artista fantástico, né? Eu não sei a nível de venda, mas imagino que se ele não é o primeiro, deve estar perto, porque o cara, o homem era bom mesmo. Ah, o cara era top. Eu não sou dessa época, eu não vivi essa época, mas escutei muito Queen, né? Porque tenho uma família bastante musical, apesar de ninguém viver de música propriamente, né? Mas eu cresci no meio de música, curti muita coisa, cara. Desde o rock até a ópera. E você, falando em música, cara, eu sempre tenho essa curiosidade, quando eu entrevisto algum músico, enfim. Você tem algum músico na família? Sua família é musical? Enfim, alguém te incentivou a viver de música? Quando você falou assim, eu quero ser músico, eu quero cantar, eu quero tocar, enfim, fala aí. Nossa, na verdade, não. A minha avó, né, que era nordestina, né? Infelizmente ela faleceu antes de eu vir a nascer, né? Ela tocava acordeon tal e ensinou manhinha a tocar um pouco, mas eu digo assim ninguém nunca na família colocou um violão nos meus braços, no meu colo e falou, toca aí, vamos ver. Eu mesmo o acordeon, eu só sabia que elas tocavam, né? Tocaram um pouco, né? A sua mãe te ensinou, chegou a te ensinar, não? Acordeon? Não. Na verdade, acabou sendo até vendido o instrumento, né? Quando eu era pequeno, se eu não me engano. Mas foi isso que teve de música na minha família. Lógico, as pessoas de gostar, assim. Quem gostava mais conhecia minha mãe, minha tia. Mas realmente, assim, como é que eu posso explicar? O rock and roll, ele tem um elemento que é muito hiperbólico, é muito exagerado. A gente quer levar muito pra cima, quer colocar em tudo. Pelo menos eu, não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo isso tanto nos outros estilos, né? Quando tem um roqueiro na família, não é um cara assim, o cara que só ouve no final de semana, não. O cara é roqueiro o tempo todo pra... E na época que você começou, o rock ainda era considerado um ritmo maldito, né? Não, até hoje, né? O roqueiro é... marginalizado. Sim, ser olhado com desconfiança, como é que você pode dizer, né? Todo mundo, você vai procurar um emprego, mas esse cabelo, não sei o que, você tá andando na rua, mas não sei o que, deve ter pacto com o demônio. Tem muito isso, né, cara? Até hoje. Fedido. E, poxa,
você vai deixar sua filha namorar com aquele cara, ele é roqueiro, vai levar ela pro mau caminho. E a gente, mas as pessoas não veem que é muito mais uma coisa simbólica, né? Só que a gente leva a sério mesmo, a gente gosta, a gente curte, a gente estuda, põe pôster na parede, faz tatuagem. Rock não se aprende na escola, né? Não sei quem que falou, citou essa frase. Acho que foi Raul Seixas que foi o Raul que falou isso? Que falou: rock não se aprende na escola. Rock não se aprende nem ensina. Mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso. Realmente, não tem a disciplina de rock, mas eu vou te dizer, viu, Kevin? Na minha época de escola, até de faculdade, a gente trocava muita fita, trocava disco. Muitas bandas que hoje eu gosto, eu conhecia assim, nessa época, trocando com a galera. A gente organizava os showzinhos e tal. Não se aprende, mas a gente dá um jeito de ensinar. Com certeza. E fala um pouco de como que você se iniciou na poesia, enfim, das suas influências nessa arte tão bonita que é a poesia, né? Opa, muito obrigado. Como a gente estava comentando, né, eu comecei assim, eu comecei a me interessar por ler, por escrever, por expressar-me dessa maneira, quando eu li a primeira vez Lord Byron, né, e eu acabei me identificando muito com o romantismo, né, que é um movimento literário basicamente do século XIX, né, foi o que mais me chamou a atenção. Até na questão de romance, né, o primeiro romance que eu realmente li e gostei, sem ser aquela coisa de escola, você tem que ler para passar na prova, ou vestibular, que eu li por prazer, eu falei assim, não, eu quero ler esse livro porque eu acho que vai me falar alguma coisa, foi o Frankenstein, da Mary Shelley, né? E a partir daí eu fui lendo outras coisas, outros gêneros para conhecer, para ter contato, mas os que eu mais me interessei mesmo, que eu mais gostei, foi essa questão dessa que a gente fala, que são os poetas malditos, né? Poesia do mal do século. Então eu gostei, sabe, sempre foi muito, foi Byron, Baudelaire, e até também o Augusto dos Anjos, né, que ele é um pouco depois disso, né, ele já é um pré-simbolista aqui, brasileiro, lá da Paraíba, da minha João Pessoa, inclusive um salve para toda a galera do Nordeste. Para quem estiver assistindo aí, um salve para a galera aí da Paraíba. Opa, aí ó. De toda a Paraíba, de todo o Nordeste brasileiro, né, do Nordeste tem muita prata fina lá. Só gente boa. E tem uma estátua do Augusto dos Anjos, né? Então eu ia pra lá, tava na Paraíba e falava assim, nossa, o cara que estudou na escola, ele tem uma estátua dele. É importante mesmo, né? Aí quando eu fui ler o Eu e outras poesias, aí eu fiquei doido, fiquei admirado, porque eu pensava... o que acontece é o seguinte, muitas vezes na vida você se sente sozinho com os seus problemas, com as suas desilusões, com as coisas que estão dando errado com você. E às vezes quando você pega um poeta desses e lê e percebe que ele passou por algo parecido, você se identifica de uma maneira que, como é que eu posso dizer mais claro, é uma identificação que é muito forte, é muito profunda. Você pensa, alguém passou por algo assim, alguém também sofreu isso e conseguiu colocar de maneira que todas as pessoas possam ler e relacionar, né? E então isso me marcou profundamente. Eu comecei a escrever poesia ainda quando eu era adolescente, no final dos anos 90, né? Começou com fazer letra de música, né? Mas era aquela coisa de rima pobre, se der uma letra já tá certo, se não for a mesma letra, mas o som foi parecido, passa, afinal tem uma música tocando de fundo, né? E com o passar dos anos eu espero ter refinado isso um pouco mais, né? Para conseguir me expressar em alguns versos mais bonitos, mais concisos, né? Só que eu demorei muito até para me assumir enquanto poeta, né? Enquanto escritor. Porque eu pensava, esse gênero de poesia que eu gosto, poesia maldita, falando só de desgraça, flagelo, desilusão, ninguém vai querer saber, ninguém vai gostar, né?
não vai ter como, ninguém vai querer produzir, então para que eu vou ficar escrevendo, para que eu vou ficar redigindo, conferindo, ficar tendo todo esse trabalho se é uma coisa que nunca ninguém vai ver, ou se até eu vou ficar com medo de mostrar para os amigos, tudo, alguém dar risada, falar assim, ah lá, o cara, que poesia mais besta, né? Porém, esse desejo de escrever e de publicar, ele seguia vivo e muito forte dentro de mim. Eu não perdia isso. Então, eu passei muitos anos fazendo os eventos, trabalhando na rádio. Começou lá o primeiro programa de rádio foi quando eu morava aí em Pouso Alegre, depois aqui em Varginha, seguindo a rádio Rock Online, né? E eu sempre queria me expressar, queria colocar as minhas poesias, né? Aí, com o passar do tempo, eu conheci o Orlando Uruê, da banda Arcano, do Paraguai, que ele também é poeta, tem livro publicado. Eu falei, aí ó, o cara tem banda, toca tal, e tem livro de poesia publicado. Por que eu não posso fazer também, né? Só que tinha essa coisa, eu não sabia como ia publicar, como ia dar certo, quem ia se interessar por isso. E isso me fazia deixar a coisa meio de lado, né? E, bom, o tempo foi passando, tinha um tanto de coisa escrita e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito doente, né? Eu realmente não fiquei legal. Peguei Covid. Acho que todo mundo ficou meio assim, né? Com a chegada da pandemia, ficou meio louco, digamos assim, entre aspas, né? Todo mundo foi afetado de alguma maneira, né? E no caso, quando eu peguei o Covid, quando eu fiquei muito doente, quando eu estava no hospital e pensando assim, putz, e agora? O que vai acontecer? Eu não tô legal, eu nunca me senti assim, será que eu vou escapar dessa? Você fica... Aí que eu fiquei doido mesmo nessa... Então foi a partir da pandemia que você começou a escrever para valer mesmo, né? Olha, eu não diria assim, cara, mas vou dizer assim, quando eu estava muito doente, eu estava em dúvida se eu ia conseguir sair daquela, eu fiquei pensando naquelas coisas que eu não tinha feito, que eu queria ter feito e que ficou faltando, né? E uma das coisas que você pode ter as coisas que mais me bateu foi isso do livro. Eu falei assim, poxa, eu tô aqui, pode ser que eu faleça e eu queria ter terminado aquele livro, eu queria ter escrito, isso ficou faltando. Felizmente eu consegui, graças aos médicos, ao tratamento, tudo, eu consegui ficar legal. Graças à ciência, né? Por favor, né? Graças à vacina, tudo, depois, consegui ficar legal, né? E tinha esse desejo vivo ainda, eu falei assim, não, agora eu vou fazer isso, vai dar certo. E então, no começo do ano passado, né, teve um chamamento aqui da prefeitura, né, da Fundação Cultural, para um livro, né, que era o Estação de Versos 2023, que era, você podia escrever um poema, uma poesia e mandar para eles iam escolher, né, só que o tema era café. Eu pensei, café? Putz, eu nem tomo café todo dia, o que eu sei de café, né? Aí eu fiquei pensando, eu não sei de café. Você recorreu às pesquisas, né, para falar sobre o café, né? Não, fiz algo diferente. Eu pensei assim, eu não sei sobre café, mas eu sei sobre desilusão, eu sei sobre decepção. E se eu comparar isso com um café ruim? Aqueles café que você tome, sabe, é um purgante. Café amargoso, como diz aqui em Minas. Café amargoso, isso mesmo. Aí eu escrevi esse poema, né, chamado Grãos de Arábica Amargura, e mandei, né? E ele foi aceito e foi publicado, né? E eu fiquei muito contente com isso. Falei assim, nossa, agora eu consegui publicar um. Aí isso me deixou animado, eu comecei a rever o que eu tinha escrito. Poucas coisas eu salvei, eu pensei, não, vou escrever só coisa nova. O importante é o que está vivendo agora, é o que está sentindo agora, é o momento. E fui escrevendo e tinha uma coisa, né? Eu pensei na época o seguinte, assim, eu vou publicar esse livro, nem que eu tenha que tirar esse dinheiro que eu ganho dos shows para pagar, né? E
E aí começou a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei federal, lei complementar, e que veio aqui para todas as cidades, né? E aqui para Varginha, e eu consegui publicar o livro com esse financiamento. Bacana. Dessa lei complementar, é uma lei, 2 decretos, né? E eu consegui a partir, assim, me inscrevi, cumpri todos os requisitos, e eu consegui a partir daí, é uma lei que era realmente para os artistas que não puderam estar trabalhando durante a pandemia, poder expressar sua arte e tal, e aí eu consegui, e vai sair esse próximo livro, que é o Poemas Dissidentes, né? Que é um livro todo escrito por mim, todo de poesias, todos de poemas meus, então estou super feliz com isso, com essa oportunidade que eu estou tendo de estar me expressando, colocando o meu trabalho e fazendo algo pela cidade também. Esse livro, a ideia dele, a gente já tinha até conversado um pouco em off, né? A gente vai fazer o livro físico, vamos fazer o audiolivro para as pessoas que não podem ler, para a questão de acessibilidade, mas vamos distribuir o livro também em todas as bibliotecas, de todas as escolas de ensino médio e superior de Varginha vão receber cópia do livro para a nossa população ter acesso. É algo pela arte, pela cidade, a arte de Varginha também, ó. É isso aí. E quando seu livro for lançado, você volta aqui no canal para falar mais sobre esse livro. Não. Poesia Dissidente, né, o nome do canal, do livro. É Poemas Dissidentes. É Poemas Dissidentes. Isso. Aí assim que sair o livro, você me dá um feedback, você me dá um toque aí. Aí a gente. É um prazer. A gente faz uma parte 2 aí do podcast falando só desse livro e dos outros livros que você escreveu ao longo desse tempo, né? E falando nisso, você contou que ficou doente na época da pandemia, com Covid e tal. Falando que eu escrevi muita coisa, ainda assim, tenho medo de não dar tempo de eu mostrar e tal. Eu lembrei de uma música do Raul Seixas que chama Canto Pra Minha Morte. Fala um pouco sobre essa parada da morte mesmo. Genial, porque não tem como você não... Né, assim, pelo menos pra mim, eu pensei em várias coisas assim que eu gostaria de ter feito e não fiz. Ficou a questão do mestrado, que eu não fiz, um tanto de coisa, mas a que mais me bateu assim, que mais pegou pesado mesmo, foi o livro, que havia ficado pendente, entre aspas, né? E que eu quis continuar e felizmente consegui escrevê-lo, consegui um modo para publicá-lo e para fazer algo pela arte da cidade, né? Esse livro, o audiolivro, ele foi gravado no estúdio, no Braia Studios, né? Do Bruno Maia, do Tuafa de Danann. Ele foi declamado pelo Rafael Lourenço, da banda New Democracy, né? E a arte de capa ela foi feita pelo Silvinho Tatu, que é um grande, além de grande tatuador, também grande desenhista aqui da cidade, Silvinho, muitas décadas de experiência, né? Que ele leu assim o livro, se empolgou, teve várias ideias, fez um desenho bem legal para a capa. Então eu estou bem feliz mesmo com o trabalho e é isso aí. Ah, bacana. Eu estava lendo sua biografia antes da gente fazer o vídeo, né? E vi que você apresentou, organizou vários eventos aqui pela cidade, pela região e também em outros estados, até no exterior. Fala pra gente qual foi o evento que mais te marcou, assim, que você falou assim, nossa, zerei a vida, digamos assim. Bom, é importante essa pergunta até pra gente já esclarecer. Essa coisa do exterior, como é que eu posso dizer? Eu estava no show dos colegas meus da Argentina, né, a banda Velocidade 22, e eles estavam fazendo um cover de Obus, né, da música Pesadilha Nuclear, e ele deu o microfone para me cantar, assim, do nada, da plateia mesmo. Aí foi divertido, mas realmente eu não estava envolvido na produção, não teve nada, foi aquela coisa de momento, doideira, vai! Foi meio que de improviso, né? Não, totalmente. Roqueiro tem que pegar os lances tudo de virada, viu, cara? Você tem que ver a bola vinda já matar, chutar, porque rock and roll é assim mesmo, né?
Mas sim, eu cheguei a fazer eventos assim no... É difícil falar para você qual que foi o que mais marcou, porque todos tiveram A sua a sua importância. importância. Tanto evento que tinham 10 pessoas, quanto que tinham 10.000 pessoas. Quando eu apresentei o Tuafa lá no bloco dos Camisa Preta em Belo Horizonte, né? Eu acho que todos tiveram a sua importância. Eu gostava muito quando, como é que eu posso dizer, as quintas da boa música também foram muito importantes. Quinta da Boa Música. Você chegou a apresentar algumas edições, né? Sim, sim, foram. Foi assim. Pra gente, que às vezes é porque essa coisa ela é muito. Como é que eu posso falar? Ela depende muito de quem tá vendo, sabe? Você pode ter, às vezes, assim, pra gente aqui de Varginha, você pode ter certeza que o mais importante foram as quintas da boa música. Pro pessoal lá do Nordeste, foi aquele evento que eu apresentei em Guarabira. Pro pessoal de Santa Catarina, foi o Manix Metal Meeting. E você pode ter certeza que eu gostei de todos, assim, todos foram muito fundamentais. Mas agora um que eu tava no começo da apresentação, né, que marcou muito, teve o Triumph of Metal, eu não vou lembrar qual edição que foi, mas foi acho que a penúltima edição lá no clube de campo de Pouso Alegre, né, que foi o primeiro evento realmente assim grande que eu apresentei, né, que tinham mais de 1.000 pessoas, aí você subir no palco, ver aquela galera toda, aquele mar de gente, foi super legal. Bacana. Não, demais. E também teve um ano do Roça, foi o ano que teve Grave Digger, Samael, que também acho que foi o maior, não sei, posso estar enganado, mas acho que foi o maior ano em número de pagantes, né? E quando eu subi no palcão, assim, aquela galera toda, bom demais. Porque o importante do apresentador, do cerimonialista, é que você tem que falar com todo mundo. Quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás, a pessoa está lá só panguando e de repente na outra vez está falando com ela. A questão é bem essa, né? E eu ter conseguido comunicar com tudo, com toda essa gente, com todo esse povo, e foi muito legal. Foram todos eventos assim que realmente foram fantásticos para mim. Eu sou muito grato e espero que as pessoas que viram o evento também, que presenciaram, que tenha valido o valor do ingresso aí, porque para mim com certeza valeu estar na sua cidade, estar trabalhando, levando um pouco da minha arte, levando a mensagem para todo mundo. Com certeza. E falando nisso, você não organiza evento, você me falou no off aqui, você não organiza nem apresenta eventos, justo quando entrou a pandemia, né? Sim, quando entrou a pandemia, o que aconteceu? A gente começou a fazer as lives, né? Aí eu cheguei a organizar um evento de live, eu cheguei a gravar, eu acho que foram 2 lives, né? Mas aí assim, claro, era muito legal, era muito bacana, mas na época, essa massificação, tudo é live, tudo, eu acabei realmente não querendo mais participar. Eu realmente quis, naquela época, naquele contexto, naquele momento, me fechar um pouco mais no que eu estava fazendo, no que eu estava vivendo. E a partir disso também, na época da pandemia, eu tive uma dificuldade, como é que eu posso dizer? Eu trabalhava, né, eu tinha o Rock Dissidente, que ele estava na Rádio Rock Online, né, e a Rádio Rock Online fechou, né, e era a melhor rádio que tinha pra... Assim, aqui na cidade de Varginha? Não, a rádio era de Taguaritinga, né, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, mas aí eu gravava aqui e mandava para eles lá. E gravava aqui até no estúdio caseiro, mesa de 5 canais, tal, pelo computador, conseguia gravar os programas, né? Aí essa rádio ela era fantástica, ela era muito boa de trabalhar, muita liberdade. Eu não sei das outras, mas essa era a que eu mais gostava, né?
Aí quando ela parou, eu fiquei muito, como é que eu posso dizer, né? Eu não me senti incentivado a continuar, a ligar pra ficar assim, oi, aí como é que Perdeu tá? o tesão, digamos assim, né? Perdi o tesão, pronto. É, pra ser mais específico e Mas, mais curto e grosso, né? sim, realmente, foi isso. E, e acabando a pandemia também, eu não estava mais na pegada de fazer evento, de viajar, de ir. Como é que eu posso colocar para vocês? Pra ser, é muito custoso, é muito difícil você viajar quase toda semana, uma semana sim, uma não, tá numa cidade, tá fazendo evento, lógico, é muito legal, só que também é muita coisa, é muita... Quem vê o evento acha que é só aquele momento, mas não é muita espera, é muita preparação, é muita logística, e naquele... Então eu não estava me sentindo mais animado de voltar a trabalhar com isso, né? E realmente parei de fazer eventos, comecei a recusar os convites que vinham, né? E eu comecei a dizer que é o exílio autoimposto, né? Porque ainda tinha convite, ainda tinha interesse, eu que não estava querendo fazer mais, né? Só que por um lado foi bom, né? Que eu pude escrever, me esmerar no livro, Se expressar, né? sim, também de outra forma, né? Porque enquanto artista é importante a gente fazer o que a gente sempre fez, mas também não se fechar a deixar de se expressar de outra maneira, né? E eu quis fazer isso mesmo, eu quis colocar essa nova forma de arte, que eu estava assim, não nova, porque se for ver ela era até mais antiga que a comunicação, só que eu como é que eu posso colocar? Não exercia, né? E eu quis passar a exercer. Então eu gostaria de, nesse momento, falar para todo mundo que está assistindo, né? Vocês que me liam no Whiplash, vocês que assistiram os meus shows, que foram nos eventos que eu organizei, que, poxa, que estavam juntos ouvindo no rádio, dê uma chance agora também para o Yuba poeta, né? Para conhecer também essa outra forma de expressão. É isso aí. Vocês podem ter certeza que é poesia, mas também é rock and roll. Compre o livro do cara, cara. Compre o livro. Ajuda demais. Com certeza. Vamos para outra pergunta aqui. Quais são as suas influências na cena rock do Brasil ou internacional, enfim? Já que você faz parte do movimento, qual que é a sua influência? Qual banda que você, assim, se inspirou, assim, lá no começo, quando você iniciou na música? Aí, fala pra galera. Nossa, então, vamos lá. Quando eu comecei mesmo, a gente estava comentando essa coisa de final dos anos 80, né? Aí, um pouco depois, eu conheci o Kiss, né? E, poxa... Os caras pintados, né? Esse daqui, ó. E, poxa, isso, Kiss foi uma grande influência, foi uma grande banda, assim, que eu fiquei doido, indo atrás dos discos e tal. Inclusive fui no show deles em 99, primeiro, que é a abertura do Rammstein. Olha só, primeiro show do Rammstein no Brasil. Você chegou a colar com eles, enfim, conversar com eles, os integrantes, ou só na plateia mesmo? Só na plateia mesmo, só na plateia. Nem no camarim você chegou? Não cheguei, não. Mas você ainda tem esse sonho de conhecer os caras, assim? Eu não sei se eles já ainda estão nativos. Não, eles pararam de tocar. Eles devem ter uns 70 anos, 70, 75. Mais ou menos, que esse pessoal tá lançando disco em 70, 70 e poucos, tudo nasceram em 50, final dos 40, né? Então já tem mais de 70 anos, né? O Kiss não toca mais enquanto banda, né? Mas aí tiveram outras bandas, né? Que eu fui gostando, passando um tempo, eu conheci pela MTV, pelo Clássicos MTV. MTV é top, foi um canal muito top, né, cara? Foi, então, pra gente era uma fonte constante de informação. Eu peguei um pouco dessa época também, assisti MTV direto, todo final de semana, todo dia, pra ver alguma novidade, algum lançamento musical, enfim, na cena rock, no pop. Eu peguei um pouco que pena que acabou, né? Tomara que volte algum dia, né? Uai, a gente tá na torcida, né?
e tinha o Fúria Metal, que na época o comecinho do Gastão Moreira, né? E o Fábio Massari, o Clássicos MTV, eu acabei conhecendo o Thin Lizzy, né? Acabei vendo o Gary Moore a primeira vez por esse programa, né? E foi fundamental para mim. Aí que eu me identifiquei de verdade com o artista, musicalmente, visualmente. Também o cara era poeta, né? Tinha livro de poesia publicado, o Phil Lynott, né? O baixista e vocalista da banda. Agora, em termos de Brasil, o primeiro disco de metal nacional que eu tive foi o Zumbi, do Golpe de Estado. Que não é exatamente metal, é hard rock. Mas Golpe de Estado é uma banda bem antiga, lá dos anos 80. Dos anos 80, isso mesmo. E quando eles lançaram o Zumbi, eu conheci pela MTV e fiquei doido, porque até então eu achava que o rock nacional era só essa coisa mais... um rock mais ameno, um rock pop. Aí quando eu vi que tinha uns caras que pegavam pesado, que não perdia tempo, aí foi doideira. Aí, a partir daí, fui conhecer realmente o heavy metal nacional e as bandas mais pesadas, né? E das que eu mais gosto, que mais me inspiram, assim que eu posso falar, cara, teve, né, a Chave do Sol em São Paulo, que eu fui muito fã, e também a Dorsal Atlântica, né, do Rio. Agora a banda tá em Brasília, né, que, poxa, marcou demais. O Dorsal ainda toca, mas tiveram várias bandas, assim, muito marcantes, assim, no metal nacional, no rock nacional como um todo, assim, mais pesado. Desculpa te cortar, mas você ouve só rock ou você ouve outros estilos também? Bacana, essa pergunta é boa. Basicamente, porque um rock é o que? É um termo derivado. O rock entra desde blues rock, jazz rock até metal extremo, né? Então, se você ouve só rock, já cai um monte de coisa. Pra começar, o rock veio do blues, né? Isso, veio do blues, com certeza. Então, através de um carinha lá em 1941 que influenciou outro carinha, menininho ainda, é o Arthur Big Boy Crudup, né? Que ele foi o primeiro rocker, né? Digamos assim, né? Sim, aí depois veio o Bo Diddley, Little Richard, Chuck Berry, essa galera. Elvis Presley. Sim, o Elvis já veio mais depois, né? O Elvis Presley, eu tava falando, era justamente dele, o Arthur Big Boy Crudup, influenciou ele, entendeu? Aí, a tocar rock. Não, muito legal. E eu não sei se essa informação é verdadeira, mas foi o que eu vi na internet, através de vídeos do YouTube, entrevistas, enfim. Eu sou muito fã do Raul, né? Eu gosto muito das músicas do Raul. Aí ele comentou várias entrevistas, né? Que o rock nasceu praticamente em 1941 com o Arthur Big Boy Crudup, influenciou. Com as mesmas palavras eu vou falar, as mesmas palavras dele eu vou falar. Influenciou um rapazinho que estava começando, chamado Elvis Presley, enfim. Não, o Raul ele era muito fã de Elvis, né? Ele começou fazendo imitação do Elvis. Não, o Raul é bom demais, né, cara? E, bom, a pergunta tinha sido dessas bandas, assim, que influenciaram. Aí foram essas, né? Desde... de outras bandas que eu ouço também, outros tipos musicais. Cara, o que eu tenho, assim, sem ser rock aqui em casa, tem MPB, tem Milton Nascimento, tem Belchior. Só filezão, cara. Né? Só a nata da música brasileira mesmo. Isso que eu gosto. Também gosto muito de música clássica, né? Música clássica também tem uns discos aqui, eu gosto bastante. Você ainda é daqueles caras ouvidor de disco, vinil? Sim, com certeza, não, coleciono. O vinil tá voltando, né? Voltou com força total, né? Força total e preço total também. O preço também tá carinho, tá muito caro. Tá caríssimo, né? Fica difícil a gente ter acesso, porque no final dos anos 90, quando eu comecei mesmo a comprar disco, a ter, o vinil era muito barato. Disco que na época eu paguei R$1,50, R$1, R$2, hoje os caras estão vendendo R$200. Tá louco, R$1 naquela época o vinil? Comprava R$1 o vinil, porque... Bacana, cara. Era vinil original mesmo? Original, porque muitas pessoas estavam doando, estavam dando. O cara vendia por nada.
pra comprar É porque CD. tava começando aquela era do CD, né? Sim, na verdade o CD já existia fazia tempo, né? Mas até chegar no Brasil, popularizar, foi O, nos anos prim, 90. o primeiro conjunto a gravar músicas lançar um álbum em CD foi o ABBA, né? Em 82. Ah, é? Olha só, essa informação eu não sabia, muito Ah, não legal. sabia? Não, em 82 eles lançaram o primeiro disco em CD. Isso, primeiro álbum, né? Ah, bacana. Então, só que assim, até popularizar no Brasil já era anos 90, então... Final dos anos 90, né? Mais pro meio. 94, 95. Sim, aí começou a parar de fabricar disco, a fábrica da Polisson chegou a fechar, né? E nessa época as pessoas vendiam muito barato vinil nos sebos e eu trabalhava de office boy nessas épocas, né? Passava o dia inteiro indo pra rua, cartório, despachante, isso, aquilo, e toda a pausa eu ficava olhando e comprava disco. Então, muito disso que eu tenho hoje eu consegui nessa época por causa disso, que era muito barato, né? E eu ficava abismado, né? Que as pessoas estavam assim, jogando fora, entre aspas, uma peça de arte, cultura, e que muitas vezes elas não iam conseguir comprar em CD, ou porque não tinha, ou se tinha era só importado, era caro, mas estavam jogando assim, e eu comprei muito disco nessa época, continuo. Agora, infelizmente, não se pode comprar tanto, mas eu gosto. Eu tenho também coleção de fita, né? Fita cassete. Tudo original. Tudo, a gente tenta ser tudo original. E também os CDs, porque na época a gente fazia muito a gravação, né? Aham. Aí depois... Pegava aquelas fitas virgem e gravava, Isso, né? Sim. Gravava a música do rádio. Eu peguei um pouco dessa época também. Fazia as primeiras playlists eram feitas assim. As que a gente gravava assim, eu tenho poucas hoje em dia. Eu mantive só aquelas que foi presente amigo, que gravou uma fita e tal, mas eu tento sempre conseguir as originais. Bacana. E falando nessa volta das vendas do vinil, podia ser mais acessível, né, pra galera que não pegou essa época, às vezes até pra galera que pegou pra matar um pouco a saudade, né, podia ser mais acessível. Poderia, mas é que os tempos também são outros, né, Kelvin? As coisas... O poder de compra é outro. O poder de compra é outro. Pelo que eu entendo, o custo para se fazer o vinil, o plástico, hoje em dia é mais caro do que era anteriormente, né? Tem vários probleminhas aí, mas eu gostaria que fosse acessível, que pudesse comprar de monte, que nem tinha nessa época dos sebos, né? Ah, bacana. Vamos para mais uma pergunta aqui. Claro. Fala do seu início na música lá atrás, quando você subiu no palco pela primeira vez, e da sua sensação de subir, de estar ali em cima do palco e ver a galera lá curtindo e tal. Tô com medo até agora. Medo? É engraçado, né? Muitos artistas têm aquela coisa do medo, o frio na barriga, né? O primeiro show foi assim, né? Você chega latindo, segurando o instrumento, aí você vai passar o som, olha pro cara da mesa, aí você vê se o cara não fez nenhuma careta quando você tava lá tocando, né? Mas também foi muito bom, justamente essa coisa que você falou, porque falando do primeiro show, né? Como era uma coisa mais de escola, era mais pessoal da escola, os amigos do bairro, era a galera que a gente já conhecia muito bem que tava lá, né? E foi super legal, e a partir daí, para fazer show maiores de pessoas que você não faz a mínima ideia quem são, estão lá curtindo também, é muito legal, é muito bom mesmo. É que eu acabei me especializando assim na parte de apresentar eventos, porque eu cheguei à conclusão que eu conseguia fazer mais shows do que se eu tivesse banda sem ter banda. Então E eu acho assim, eu espero ter contribuído bastante, ter passado bastante informação para a galera, mostrar, apresentar para elas o que elas estavam vendo, qual que era a ideia da banda, qual que era a história, né? Porque não é toda banda que é Iron Maiden que todo mundo já sabe tudo, né? Então, espero ter feito isso, e também todos os meus shows sempre deixava a minha mensagem, deixava as ideias, deixava os protestos aí, espero que as ideias tenham entrado na cabeça da galera. Bacana. E só uma curiosidade minha, Claro. Assim,
Você iniciou a banda, você começou uma banda e tal, montou uma banda e já no primeiro, assim, e já começou, já fez o show assim de cara ou precisou quanto tempo de ensaio? Ah, nossa, agora tem que puxar a memória, não, teve bastante ensaio. Teve bastante pra deixar o trem direitinho, né? O trem. Pra ajeitar o trem, né? Senão não garra. E foi quanto tempo assim de ensaio até você não tem assim guardado na memória assim Olha, até fazer o primeiro show assim eu pra galera? lembro de alguns ensaios e tal, mas saber quantos foram... quando a gente é adolescente, a nossa percepção de tempo muda, né? Parece que as coisas... O tempinho que hoje que eu tô com mais de 40 não passou nada. Quando você é adolescente é uma eternidade. É verdade. Aí fica mais difícil de dizer, mas teve... isso também varia muito, porque de quão entrosado tá a galera, quanto tempo toca, a complexidade do que se vai tocar, né? Mas eu acho que a gente tava com segurança para fazer. Ah, bacana. E você ainda tem contato com a sua primeira banda, a galera da sua primeira banda? Não tenho. Não tenho. É outro estado, outra cidade, outra vida, realmente. Ah, bacana. E para encerrar aqui o nosso papo, fala um pouco das suas redes sociais, para a galera que estiver interessada, assim, que não conhece o seu trabalho, para conhecer claro, o seu trabalho, enfim. É um prazer. Só complementando a última pergunta, na parte da apresentação que eu fazia, muita gente achava que eu falava tudo de cabeça, né? Mas a verdade não era assim. Eu realmente estudava, eu pesquisava as bandas, eu não fazia um textinho assim pronto, mas eu tinha como é que fala? Umas fichas, né? Que eu colocava as palavras-chave que eu tinha que falar e a partir daquilo eu conseguia fazer um texto na hora, assim. O pessoal fala, mas você é bom pra caramba de improviso, como é que você consegue? Eu falava, não, obrigado, eu agradecia, né? Mas a verdade é que eu fazia assim, mas porque eu não fazia um ensaio assim de chegar aqui, parar na frente do espelho e ler, essa é a Tropa de Choque, banda formada em 88 e tal, mas eu deixava anotadinho para quando eu subir no palco para falar, para apresentar, eu saber, né, o que estava falando, para evitar de cometer gafe. E teve uma gafe que eu cometi que foi muito doida, cara. Teve uma banda, a banda de São Paulo, que eu estava apresentando no Sul, chamada Válvera. E até então a banda cantava em português. Aí quando eu fui apresentar a banda, ela tinha mudado para cantar em inglês. Estava lançando um disco, tinha acabado de lançar um disco em inglês. Só que até então eu não sabia, quando eu fui pesquisar. Até porque na época não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, As né? redes sociais eram mais devagar, né? Aí eu fiz a informação, a apresentação toda, citando parte das músicas em português, né? Aí começou o show, os caras cantando em inglês, eu falei, putz, cara, eu confundi, eu apresentei a banda errada, não são esses caras. Mas aí depois eles tocaram umas músicas em português, falaram assim, essa daqui é do nosso trabalho anterior, tal, eu, ufa. Apresentei certo, inclusive a gente é amigo até hoje, aí um salve pra galera, o Glauber, o Rodrigo. E falando, né, nessas gafes, assim, você foi lembrar dessa primeira gafe aí que você cometeu aí. Fala de mais alguma outra gafe, algum perrengue que você passou em show, apresentação de evento. Porque a galera gosta de saber, né? Não, vamos comentar. Depois a gente fala das redes sociais. Não, mas já teve de tudo. Tem vezes que você está fechando o evento e você pergunta como é que vai ser, tal, o equipamento disponível, o local, e o cara te fala assim, nossa, pensa assim, caramba, eu vou estar fazendo outra quinta da boa música. Aí você chega lá, um negocinho pequeno, sem nada, palco improvisado, batera tocando sentado na caixa de cerveja, mas faz parte, né? O rock and roll tem disso também.
Mas eu acho que a mais estranha que já aconteceu foi o dia que eu caí no palco. Levei um tropeção, cara. Poxa, felizmente não foi filmado, senão ia ficar engraçado. Ficou um calombo na perna. Não tem artista nessa vida que já não caiu em cima do palco. A gente vê muitos exemplos aí, às vezes a gente vê na internet, né? Uhum. Sim, mas felizmente acho que essa foi a pior, né? Que mais que teve? Teve já às vezes que eu tava com o microfone sem fio, falhar de repente, aí a partir de então só microfone com fio. Mas foi isso mesmo, eu acho que eu fui afortunado de ter uma carreira muito boa, né? Claro, alguns artistas são mais chatos de trabalhar, mas passou. É importante que a gente conseguiu fazer, conseguimos assim superar as dificuldades, fazer shows bem bacanas. Espero que quem estava vendo não tenha notado. E foi isso, foram raras os problemas que eu tive, mas a gente sempre se divertiu bastante. Todo começo de carreira tem perrengue, né? Mas esse episódio não foi bem assim no começo, né? Não foi no começo não, já. Foi quase no fim. E você pensa em voltar assim a tocar, a cantar? Não, agora ser... Assim, ser frontman em uma banda? Poxa, agora você pegou um ponto... Porque assim, pelo momento, já há alguns anos que eu tenho negado os convites, né? E o pessoal fala, porra, cara, mas você tem que voltar, você tem que fazer, porque você é bom em cima do palco, você tem presença... E é uma parada que você curte também, né? Sim, curto. Assim, curtia, não sei? Não, curto sim, tanto que ano passado o Rosildo Beltrão, né, que é um dos maiores produtor de eventos que a gente tem aqui nessa cidade, ele me chamou para fazer o Toca Raul. Ele falou, não, cara, volta aí, não sei o que, pá. Poxa, e cara, anos e anos de amizade, sempre gostei dele, sempre trabalhei com ele, mas eu não estava afim de voltar a fazer eventos, né. Aí eu voltei Onde é que eu voltei? Eu fiz esse evento dele e tal, para sentir como é que era, e eu peço até desculpas para todo mundo que gostaria de me ver de novo nos palcos, mas por enquanto, pelo momento essa não é a hora, ou pela hora esse não é o momento. Talvez no futuro eu chegue e fale, não, vamos voltar, vamos produzir evento, vamos apresentar, né? Mas por hora não é agora. Talvez no futuro. Algumas palavras são perigosas você dizer. Nunca, sempre, porque elas te aprisionam, né? São palavras muito fortes, né? Porque futuro a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode estar aqui conversando, batendo papo, e amanhã a gente pode amanhecer duro em cima da cama, né, cara? Fica com isso, tá doido, mas é a pura verdade, né, cara? Eu sempre tenho essa ideia, entendeu? Eu sempre comento isso, entendeu? A gente não sabe o nosso futuro. Hoje a gente pode estar vivo, amanhã, sei lá o que pode ser, sabe? Nem artisticamente, né? Às vezes alguém que vai estar assistindo aqui vai falar assim, não, tô com uma proposta aqui milionária pra você. Pensou? Talvez, nunca sabe. O não você já tem, e o sim. Então, mas pelo momento, assim, por hora, não vai ser agora, mas talvez, quem sabe, eu tô focado agora no Poemas Dissidentes, né? O livro tá quase assim, já tá escrito, tá gravado, tá desenhado, falta só um tiquinho para já tá nas mãos da galera, já tá nas bibliotecas, já tá no povo, né? Até para incentivar as pessoas a falar assim, poxa, tem poeta na cidade, tem cara escrevendo poesia. A minha arte ela é focada em questões atuais, né, pela ótica da poesia do século XIX. Então, tá vendo os problemas atuais com aquele pensamento, essa poesia extrema, essa poesia que ela é muito forte do ultra-romantismo, né? E pelo momento eu estou focado nisso artisticamente.
mas talvez no futuro a gente volte com os eventos, com os shows, mas pelo momento é isso. Ah, bacana. E uma última pergunta que não estava no roteiro, mas você acabou de citar sobre os livros agora. Com essa era digital que a gente está vivendo, o que você pensa assim sobre... afetou um pouco a publicação de livros físicos nas vendas? Ou você acha que está do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Mudou totalmente, é outra percepção. O avanço das redes sociais, a popularização, o mundo mudou nos últimos anos. Há 5 anos atrás, as pessoas não ficavam 8 horas por dia no celular como elas ficam hoje, né? É verdade. É outra coisa. E não só isso, as questões também da concentração de renda, da perda do poder de compra, dos salários, tudo isso afetou. Agora a questão falando de internet, né? O que eu vejo enquanto pessoa, até enquanto cientista social, né, que é minha profissão, a internet, a tecnologia, ela é muito legal, mas a gente não pode deixar só ela, né? Por exemplo, falando de literatura, mas serve também para música. Eu já vejo gente falando assim, vou lançar só digital, porque você lança físico, é uma trabalheira, você tem que esperar imprimir, tem que ir lá pegar, aí você tem que ficar levando nas feiras, aquele trem não vende, você fica carregando caixa para lá e para cá, então deixar digital. Mas para onde vão essas obras, para onde irão esses livros quando esses servidores forem apagados? Aí que tá, né? Pois é, muita artista também já está falando assim, eu vou lançar só digital, não vou fazer CD. A justificativa é sempre a mesma. Você vai, não vende, então tá lá, todo mundo ouve Spotify, mas quando não virem mais Spotify, porque não é para sempre. Com certeza uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar, as pessoas não levam isso em conta. Eu comecei a usar a internet, na época era ICQ, depois foi o MSN, e acabaram. E todo mundo tinha, todo mundo usava, era febre. Teve o Mirk também, e acabou. Então eu acho muito importante ter é importante ter a internet, é importante ter a mídia digital, mas como um complemento da mídia física, porque pensa assim, se você lançar só a coisa digital e os servidores forem apagados, você vai fazer, mas aí eu lanço em outro servidor, tá? Enquanto você for vivo, e depois, quem vai cuidar da tua obra quando você não puder mais fazer isso? Quem vai ficar colocando ela sempre num servidor se os servidores são apagados? Hoje em dia nem os arquivos são mais das pessoas, né? Porque antes você baixava um PDF, você baixava um MP3, era seu, né? Agora já é Kindle, Spotify, você não fica mais com os arquivos, né? Então, e eu vejo assim, falando de música, muito artista, nos anos 80, nacional, ele continua, assim, às vezes perdeu o direito à sua própria obra, né, por questões contratuais, e os fãs que tinham disco, digitalizaram, colocaram na internet, às vezes tem muito disco que eu tenho, que não está no Spotify, que não está em Deezer, mas às vezes os fãs colocaram no YouTube para outras pessoas conhecer. Mas por que colocaram? Porque tinha o físico. Então, e o livro é a mesma coisa, eu acho que não pode deixar sumir. A gente não pode substituir a mídia física, né? Não é uma coisa ludista de vamos quebrar as máquinas, vamos destruir, não é isso. É importante ter, é mais uma forma de acesso, mas não pode restringir as formas anteriores. Com Até certeza. porque a internet, a tecnologia, ela não vai chegar a todos. O celular é caro, ter uma internet boa é caro, e você pode ter certeza que comprar um disco, um livro é muito mais barato. É verdade. Agora, para encerrar então, fala um pouco das suas redes sociais para a galera te acompanhar, claro. que se interessar e te acompanhar. Beleza.
Galera, é o seguinte, atualmente eu tenho só um perfil meu no Instagram, né? Que é o perfil do Rock Dissidente. Na época, quando eu comecei esse perfil, ele era para o programa de rádio, né? Na época a gente ainda estava no finalzinho da Rádio Rock Online, né? Então eu criei ele para isso, mas agora virou um perfil, como é que eu posso dizer? Virou um perfil pessoal, só que eu não tenho mais conta no Orkut, não tenho mais... Até porque o Orkut ninguém usa mais, né? Orkut não, o Facebook. Mas no Facebook ainda está o perfil do Rock Dissidente, que eu ainda posto uma coisa ou outra lá, uma novidade, que era o perfil do programa de rádio, ainda está online, quem quiser às vezes seguir alguma coisa está no Rock Dissidente. E eu tenho um perfil no YouTube também, que eu disponibilizo discos, às vezes alguma gravação de show, alguma memória assim, vai estar tá sempre lá. Onde você procurar Rock Dissidente, você vai encontrar, né? Recentemente eu disponibilizei no YouTube minha participação cantando na banda Tributo anos 80, foi muito legal. E tem mais essas coisas assim do baú para disponibilizar. Mas quem quiser realmente acompanhar pelo meu Instagram pessoal, né? Vocês vão ver muito foto de gato, muita foto, aliás, foto da gata, né? Da Shenka, que é a gata que eu sou tutor, muita foto com os amigos, mas também tem a parte pessoal, a parte artística. Pelo momento eu tô postando lá. É só digitar lá, só procurar lá, Rock Dissidente. Rock Dissidente no Instagram e no YouTube. No Instagram e no YouTube, Rock Dissidente. No YouTube você vai achar meu perfil, onde eu tenho disponibilizado os discos, os materiais, eu tenho disponibilizado, eu sou vegano, né? Tenho disponibilizado alguns vídeos sobre veganismo, né? Quem quiser seguir, quiser conhecer, vai ser um grande prazer. E caso a pessoa tenha Facebook, tenha o perfil Rock Dissidente, que é do programa de rádio, que ainda posta uma coisinha ou outra lá. E sejam sempre, todo mundo é muito bem-vindo, todo mundo que é pela cultura, pela paz, pela diversidade, pelo outro, que não tem preconceito, tamo junto. E é isso aí, o Rock Dissidente tá aí, o Wilba está aqui, continuo, não cortei o cabelo, continuo trabalhando aí pela cultura da cidade. A gente quer mudar o mundo pela arte. Bacana, cara. O ideal é esse. É isso aí. Eu gostaria de te agradecer então por ter aceitado esse convite, cara. Enorme. Desse humilde apresentador, podcaster, né? Eu tô começando agora. É isso aí. Kelvin Podcast. Quando for o lançamento do teu novo livro, Poemas Dissidentes, a gente grava uma parte 2 se você tiver disponível. Assim que tiver pronto, assim, deixa dar um tempinho pra galera conhecer, aí depois a gente grava uma parte 2, tá bom? Claro, beleza, vamos fazer. Pode me procurar, aí a gente marca mais uma vez. Fechou? Tamo junto, é então isso aí. Fica assim então, galera. Valeu a todo mundo, a galera aqui de Varginha que está assistindo, o pessoal que me acompanhou e me acompanha dos outros estados, pessoal do Sul, galera do Nordeste, aí, oxa, todo mundo, tamo junto. Alô Paraíba, alô João Pessoa, é isso aí, alô Varginha, alô galera do mundo! Vamos dominar o mundo daqui a pouco. Então... diria Pink Cérebro, né? Nós vamos fazer essa noite? Tentar dominar o mundo. Top. Eu não tava lembrado dessa frase, mas eu já acompanhei esse desenho. Então fica assim, galera. Até o próximo vídeo. Fica na paz e até uma próxima. Tchau, tchau.